Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa apresentação exclusiva da BB Robótica Brasil, dos novos robôs colaborativos. Eu sou Daniela Santos, eu sou coordenadora de produtos da BB Robótica aqui no Brasil. E antes de começar, eu queria agradecer a todos pela presença e apresentar quem vai me acompanhar nessa apresentação aqui é o Nelson Kumagai, é gerente de indústrias gerais aqui da Robótica. Bom dia, Nelson. E o Bom Adrian dia, Cove, Dani. gerente de bens de consumo e logística da BB Robótica. E juntos a gente vai apresentar as novas famílias de robôs colaborativos. Bom dia, Adrian. Como a gente acabou de ver no vídeo, com a história dos robôs, a BB tem mais de 40 anos aí acompanhando toda a evolução da indústria com soluções em robótica e automação, que aumentam a produtividade, oferecem os mais altos níveis de flexibilidade, de qualidade, simplificam as operações e melhoram a segurança, principalmente do operador, em linhas de produção nas mais diversas indústrias. A robótica e essa adoção dentro dos processos produtivos estão evoluindo cada vez mais rápido, e foi uma longa jornada até aqui, quando a gente lança mais 2 novas famílias de robôs colaborativos. Então, vamos começar as apresentações. Nelson, você pode apresentar o Golfa para a gente? Dani. Bom dia, pessoal. Eu terei o prazer de apresentar o Golfa, né, o nosso novo robô colaborativo. Antes de falar de mais detalhes, vamos soltar o vídeo, né, para conhecê-lo melhor. Ótimo. Legal, espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouquinho mais sobre as características do Golfa agora. É, Bom, primeiramente pelo nome, né? Por que o Golfa? O Golfa ele vem de uma terminologia, né, em inglês, né, de go far, go faster, justamente para poder ir mais além, ir mais rápido, né, sempre pensando na produtividade dos nossos clientes aí em sua cadeia produtiva, tá? Uma outra característica com relação ao nome ou à terminologia, vocês podem perceber que nós temos agora um C ao invés do I, né? Que caracteriza a família dos robôs colaborativos da ABB. Então, CRB Collaborative Robots da ABB, tá? 15.000 que será essa família do Golf. Ok? Algumas outras características vocês puderam observar no vídeo, né, que ele vem com essa cor predominante cinza e branca, característica já dos robôs colaborativos da ABB, né? Vocês podem ver também que ele já vem com design bastante adaptado às condições colaborativas, você vê um design bastante clean, né, onde você não tem nenhum ponto de esmagamento, bastante importante para as condições seguras de uso, ok? E a área de utilização também é bastante compacta, você precisa de apenas 165 milímetros quadrados para você instalar o robô. Então, ele é bastante prático, tá? Nessa mesma praticidade, você tem também algumas condições, como a carga dele, né, ou o peso, melhor dizendo, ele tem apenas 27 quilos, então 2 pessoas conseguem facilmente posicioná-lo numa condição, né, de uso já, que pode ser tanto em piso, em parede ou até mesmo no teto, ok? Algumas outras características, né, a capacidade de carga dele, ele vem com uma capacidade de carga de até 5 quilos,
e o alcance de 950 milímetros. Isso é um ponto bastante interessante, porque esse alcance ele representa em torno de 12% acima dos mesmos robôs desse range de payload, tá? Então, é realmente uma característica bastante interessante e um diferencial para esse produto, tá? Nessa condição de uso colaborativo, nós temos sensores instalados em todos os 6 eixos que controlam a força e o torque para cada condição de uso. Velocidade de trabalho de 1,5 metro por segundo, porém a gente pode trabalhar com até 2,2 metros com esse robô, né, dentro das várias condições de uso colaborativo dos robôs. Tá ok? É isso, Dani. E não esquecer, e não menos importante, tem também o grau de proteção, que é em P54. Legal, Nelson. E vamos detalhar um pouquinho a funcionalidade que você falou sobre a interação desse robô, como é que funciona. Verdade, muito interessante isso também, Dani. A gente tem um recurso chamado ASI, né, a terminologia de Arm Side Interface, que é um pacote de benefícios, né, de hardware e software que auxiliam a facilidade de uso do robô. A gente tem um vídeo onde a gente pode explicar melhor essa funcionalidade. Tá? Então, através de uma interação com o FlexPander do robô, você consegue definir algumas funções através de 2 botões, né, que estão no eixo 6 do robô. Um com alto relevo e o outro de baixo relevo. Tá? Através desses botões interativos, né, para você fazer a programação, você consegue definir, liberar o robô para uma posição. Vocês percebem também que existem luzes interativas, né, são 4 cores, branca, amarelo, verde e vermelho, cada uma na sua condição de uso, né, branco em espera, amarelo em programação, verde em operação e vermelho em parada. E aqui você vê a pessoa fazendo toda a programação, então você define quais são as funções que você pretende definir, aí você tem os botões de alto e baixo relevo, onde você consegue setar e definir qual é a programação. Isso tudo é permitido também através de um outro software chamado de Lead Through, onde você consegue conduzir o robô. Tá? É muito fácil, nós temos esse mesmo recurso já disponível na família Yumi, onde você consegue levar o robô para a posição onde você quer marcar um ponto e setar através dos botões. Tá? Então aqui você está vendo já o robô em movimentação através desses pontos já marcados. Tá? Aqui ela está demonstrando as cores, né, como havia falado, branco em modo de espera, né, aguardando uma confirmação de algum comando. E é isso, gente. Legal, Nelson. Obrigada por apresentar nossa primeira estrela. E agora, Adrian, o que você pode falar para a gente sobre essa segunda família de robôs do Swift? Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Vou ter o prazer aqui de apresentar, como você disse, a outra estrela desse show, a outra estrela dessa apresentação. Mas antes, vamos rodar um vídeo de introdução e depois eu falo um pouquinho mais sobre o Swift.
Legal. Bom, é, por que a ABB trouxe o Swift para vocês, para o mercado, né? A intenção do Swift é justamente diminuir a distância que a gente tem hoje entre os robôs industriais e os robôs colaborativos. E por que isso? Ele é um robô com carga de 4 quilos até 580 milímetros de alcance, que consegue trabalhar até 5 vezes mais rápido que outros cobots, chegando até 5 metros por segundo, uma velocidade muito próxima dos mais rápidos robôs industriais não colaborativos do mercado. Ele traz também uma repetibilidade 10 vezes maior que os outros cobots, trazendo essa precisão e repetibilidade nos níveis industriais para a família de robôs colaborativos, mantendo as principais características da colaboratividade, como facilidade de instalação, facilidade de programação. Então, para isso, ele traz também, assim como o Nelson mencionou no GOFA, o dispositivo de programação conduzida, ou lead-through, onde você consegue marcar os pontos e dizer qual vai ser a posição do robô em determinada operação, simplesmente conduzindo o seu braço até aquele ponto e, através de uma interface muito simples no controlador do robô, você consegue memorizar aquele ponto e permitir que ele trabalhe com aquela atividade no futuro. Além disso, ele traz uma luz indicativa do status de interação, então, como ele tem a velocidade permitida para trabalhar em modo de segurança quando o robô vai, ou quando as pessoas vão se aproximando do robô, e a velocidade mais rápida quando não há ninguém numa área protegida em determinada distância, ele indica isso através de um LED de status sobre o braço do robô. Então, em verde ele está trabalhando com a área livre, em velocidade máxima, amarelo ele está trabalhando em velocidade reduzida, em vermelho ele está parado. Por interferência, né, na zona de segurança do robô. Esse é um robô que já vem preparado de fábrica com o SafeMove e com um scanner a laser incluído na especificação do robô, o que torna muito fácil de você simplesmente tirá-lo da caixa e colocá-lo para operar. O configurador do SafeMove também já está integrado no TP do robô, que é aquela interface de comando que vem junto com o robô. E ele traz o adicional do Wizard Easy Programming, que é uma ferramenta que simplifica demais a forma de programar, fazendo com que não seja necessário conhecimentos prévios, conhecimentos em programação de robótica para colocar o robô em operação. Ele já vem também com 4 pontos de ar integrado no sexto eixo, garantindo assim uma fácil integração com os mais diversos tipos de garras que tem no mercado, garras a vácuo, trazendo sempre qualidade e confiabilidade, né? Ele traz também uma certificação IP40. É um robô muito fácil de você instalar, ele ocupa pouca área, ele pesa 21 quilos, então uma pessoa consegue tirá-lo da caixa, posicioná-lo e colocá-lo para operar, e ele já vem com o controlador Omnicore. E também, como vocês viram no vídeo, e como mencionado pelo Nelson, ele já vem no padrão de cores branco e cinza para facilmente ser reconhecido como um robô da família de robôs colaborativos da ABB. E sempre lembrando que nós temos as configurações das áreas de segurança e para poder permitir o robô trabalhar em velocidade mais rápida, e para isso sempre é necessário ter uma análise de risco, uma apreciação de risco para garantir que as velocidades e as distâncias estejam realmente seguras. Muito legal, Adri. E você consegue dar um exemplo de uma aplicação, como é que funciona na prática a aplicação desse robô? Sim, a ideia desse robô é justamente trabalhar em modo intermitente, né, com uma colaboração intermitente. Para isso eu trouxe um vídeo aqui que vai mostrar um tipo de aplicação em que a gente consegue usar o melhor dos dois mundos, né? A precisão, a repetibilidade, a velocidade do robô colaborativo e também a atividade do humano, né, em pontos do processo em que sejam mais necessários, em que seja mais necessário um conhecimento, uma visão, uma análise mais detalhada. Então, de valor agregado, eu diria mais alto, né? Então, se a gente olhar o vídeo, enquanto o operador está fazendo um processo de montagem num objeto,
o robô trabalha em velocidade máxima. Quando ele se aproxima, o robô diminui a sua velocidade e para que o operador possa abastecer esse próximo objeto. Nesse caso do vídeo, é um exemplo de um processo de polimento. Então, você garante que aquele objeto seja polido sempre da mesma forma, sempre com o mesmo padrão e otimizando a sua produtividade, porque o robô consegue fazer isso numa velocidade bastante rápida. Então, novamente, quando o operador vem fazer a substituição do objeto, o robô para com categoria de segurança, com toda a segurança para o humano, e depois que ele sai da área de segurança, ele retoma a operação. Muito legal, Adria. E vamos falar um pouquinho da história dos colaborativos na ABB, né? Quando que a ABB começou a usar robôs colaborativos? É legal falar como vídeo inicial, a ABB faz parte da história da robótica, né? E a robótica parte da história da ABB. Então, desde o início, lá em 1974, quando a ABB lançou o primeiro robô elétrico, né, da história, o IRB-6, a robótica revolucionou diversos segmentos industriais. E a ABB participou disso, sempre lançando novos produtos, entendendo quais eram as necessidades dos nossos clientes, buscando soluções que pudessem realmente atender os mais diversos segmentos. Durante esse passar do tempo, a ABB foi entendendo as mudanças, entendendo as necessidades, e com isso chegamos em 2015 com o lançamento do Yumi, né, o nosso robô colaborativo de 2 braços e o primeiro robô verdadeiramente colaborativo do mundo. Desde então, nessa história recente dos robôs colaborativos e do Yumi, nós temos já no Brasil diversas aplicações em que o Yumi auxilia os processos industriais. Nós temos Yumi trabalhando com inspeção de frasco de desodorante, Yumi fazendo empacotamento de cartucho de impressora e também colocação de partes, né, da tampa, por exemplo, da impressora. Nós temos Yumi em ponto de venda de shopping, montando caixa de chocolate de acordo com a escolha dos clientes. Nós temos Yumis fazendo teste de vazamento em linha de produção de refrigeradores. Temos Yumi para montagem de trava de segurança na indústria automotiva também. Então, é um robô realmente muito flexível e que permite atender aos mais diversos segmentos. E é um robô de 2 braços. Entendendo essa flexibilidade do Yumi e como ele foi extremamente bem recebido pelos clientes, a ABB continuou no seu desenvolvimento da linha de robôs colaborativos e em 2017 lançou o Yumi Single Arm, o Yumi de um braço só, para também atender aplicações que não necessitavam dos 2 braços, com toda a flexibilidade, com toda a segurança, com todos os benefícios que o Yumi de 2 braços já trazia. E ainda, com o passar do tempo, entendendo cada vez mais as necessidades e as necessidades, né, dos nossos clientes e como eles gostariam de usar os robôs colaborativos, nós chegamos aqui hoje, em 2021, com o lançamento das novas famílias de cobots, né? O Swift, o Gofa, que vão com certeza ajudar os nossos clientes nos mais diversos segmentos com a facilidade de operação, a facilidade de instalação e a produtividade que esses robôs podem trazer para os seus processos. Bacana, legal. Nelson, e fala um pouquinho, por que a ABB está investindo em robô colaborativo? Essa é uma pergunta bastante interessante e abrangente, né, Dani? A ABB, por tradição, ela sempre coloca o cliente no centro de nossas ações, né? Então, seguindo a demanda do mercado, nos últimos anos a gente ouve falar muito de automação robótica e também de inteligência artificial, né? A gente trabalha com alguns números, por exemplo. Se a gente pega os últimos 3 anos ou 4 anos, a gente vem numa produção crescente, né, de uma demanda global de robôs, onde a gente tinha aí uma média de 400 mil robôs, né, desde 2017, 2018, 2019, tivemos uma pequena queda e 20 nós tivemos a pandemia, né, que trouxe também alguns outros hábitos de consumo, né, onde a gente teve distanciamento social e tudo mais. Porém, essas novos padrões de consumo
trouxe alguns outros hábitos, né, e algo que vem crescendo bastante, que é a personalização e individualização dos produtos. Consequentemente, as empresas elas estão sendo obrigadas a terem uma flexibilidade muito maior em sua cadeia produtiva, né? E é aí que o robô colaborativo entra, porque, como nós falamos, temos algumas características, né, da robótica colaborativa, onde você consegue auxiliar essa flexibilidade, com a facilidade de uso, com a segurança devida e também com a produtividade que você tem que demandar através dessa flexibilidade. Eu acho que são os pontos mais importantes e é por isso que a ABB vem acompanhando toda a tendência do mercado. Se a gente fala de números ainda, a robótica colaborativa, apesar de ter um número bastante tímido em relação a todo o volume de produção de robôs industriais, né, hoje ela está abaixo de 10% de todo o volume produzido no mundo. Porém, ele vem crescendo 2 dígitos ano a ano. Então, a expectativa é que a participação ou a utilização dos robôs colaborativos, eles tenham um crescimento bastante significativo nos próximos 3 ou 5 anos. Tá? Essa é a principal razão. Bacana, Nelson. E vamos resumir, assim, se você precisasse resumir o que essas 3 famílias de robôs colaborativos têm em comum, quais são as características principais delas? Eu poderia destacar 3 pontos. Eu acredito que a primeira delas seja a facilidade de uso, né? Como nós temos visto, muitas empresas pequenas, empresas entrantes, eles estão investindo em robótica, né? E elas talvez não estejam tão preparadas com a equipe interna para fazer manutenção, a fazer a programação. Então, esses robôs colaborativos têm como característica trazer essa facilidade de uso, tá? E também há outras características importantes, que são a segurança, acima de tudo, né? Porque a ideia é trazer colaboração e fazer com que os robôs trabalhem lado a lado com o ser humano, tá? E, consequentemente, você traz a produtividade devida, tá? A qualidade nunca pode ser esquecida, mas ela vem de forma intrínseca com base nesses 3 princípios aí que a gente considera como base para trabalharmos com uma robótica colaborativa. Legal, bacana. Adria, onde a gente pode usar esses novos robôs, essas novas famílias? Qual que é a visão da ABB, enfim, do mercado sobre isso? A ABB lançou esses robôs, né, pensando nas empresas de todos os portes, né? Para quem já adotou robótica nos seus processos, para quem quer começar a investir em robôs para automatizar alguns pontos específicos da sua cadeia de produção ou dos seus processos produtivos, para facilitar a adoção, né, dos robôs por qualquer empresa, né? E por isso, todas essas características que tanto o Nelson quanto eu mencionamos na apresentação, de facilidade de programação, de facilidade de instalação, de pouca necessidade de recursos adicionais ao robô efetivamente, né? Então, o Gofa e o Swift, eles são projetados para ter uma operação intuitiva, que os clientes não precisem depender dos especialistas em programação próprios. Não necessariamente eles precisam ter um time dedicado a isso. Obviamente, quem quer se desenvolver, se aprofundar, vai, com o passar do tempo, avançar para ter, né, cada vez mais especialistas, e inclusive investir em outros tipos de robôs maiores para aplicar em seus processos, mas a intenção é realmente facilitar e trazer os robôs para um universo muito maior do que o universo hoje atendido pela robótica industrial. Isso vai permitir que essas indústrias menores, que clientes de terceiro setor, possam realmente ter os robôs, trazer para dentro dos seus negócios toda a produtividade, todos os benefícios que um robô traz, em colaboração com os humanos, né, com os operadores, com as pessoas que já fazem as outras atividades também que são necessárias para o processo. Então, com isso a gente entende que as pessoas vão conseguir efetivamente tirar o robô direto da caixa, colocar num ponto de operação, programá-lo rapidamente com as interfaces simples de operação, de programação e colocá-lo para rodar. A gente tem certeza que, além dos segmentos tradicionais que já usam robô, a gente vai ter uma gama de novos segmentos que vão ser atraídos e ter interesse nessa nova linha de robôs que a ABB está lançando. Ah, legal. Vamos difundir mais ainda essas aplicações. Isso é muito bacana.
Mas, Nelson, vamos ver se a gente consegue detalhar um pouquinho mais. Como é que é Uhum. possível para um cliente novo ter essa instalação desse robô sem dificuldade, né? Precisa de algum treinamento específico? Tem que ter conhecimento de uma linguagem de programação? Como é que funciona isso? Não, isso não é necessário, Dani. A gente consegue sim proporcionar essa vivência com a robótica colaborativa, né, através da facilidade de uso. A ABB tem investido bastante em hardware e também em software para garantir esse uso. Então, cada vez mais, né, como a gente tem percebido que pequenas empresas vêm investindo cada vez mais em robótica, a gente trouxe esse pacote de benefícios onde não é necessário um conhecimento aprofundado de robótica para você fazer uso dos produtos ABB. Tá? Então, dentro dessa família nova de controladores no Minicore, né, isso já está presente no Yumi Single Arm e também no IRB 1100, né, esses novos robôs colaborativos, eles já vêm com essa facilidade de uso também, que é o Wizard Easy Programming. Tá? Eu acho que a gente pode soltar um vídeo agora e falar um pouco em cima dele, e vocês vão perceber que é bastante fácil a utilização dele. Tá? Aqui a gente vai ver um exemplo de utilização desse recurso, tá, em ambiente virtual com o Robot Studio também. Então vocês podem perceber que ele funciona de uma forma bastante intuitiva, onde a gente faz a utilização de blocos de programação. Você consegue até mesmo mudar, né, ou classificar as configurações de comando através de cores. Então aqui dentro de um ambiente de Robot Studio, né, como alguns já conhecem esse software da ABB, a gente consegue posicionar, definir algumas funções ou programações através do ambiente virtual. Você define a movimentação, seta ele, e com isso você consegue definir toda a programação. Tá? Importante mencionar também que o Wizard Easy Programming ele está baseado no Rapid, que é a linguagem de programação comum, como muitos conhecem também. Tá? Então, aqui vocês podem ver que já está programado. Isso tudo que vocês estão vendo em ambiente virtual pode ser feito diretamente no robô também, ok? Mas essa é uma grande vantagem também do pacote de produtos da ABB. A gente vem investindo bastante em digitalização também. Então, vocês podem fazer toda a simulação e a validação do seu processo, tudo em ambiente virtual, de forma antecipada. Tá? E aqui vocês podem ver a linguagem de programação na versão Rapid. Ok? Foi um pouquinho rápido, mas eu acho que deu para pegar uma ideia do quanto fácil é. Não, com certeza. Obrigada pelas apresentações. E agora a gente tem um tempinho para tirar dúvidas. O pessoal já está começando a mandar dúvidas no chat, né? Fiquem à vontade para continuar a mandar as dúvidas. E ao mesmo tempo a gente vai abrir uma enquete com algumas perguntas, então eu convido a todos para responder enquanto a gente vai tratando das dúvidas, tá legal? As primeiras dúvidas estão relacionadas aí ao GOFA, né? Então, perguntando quantos graus de liberdade, né? Acho que o Nelson até comentou na apresentação. Sim, são 6 eixos, né? 6 graus de liberdade. Microfone, exatamente. Legal. E aí perguntaram também sobre a inclusão do pendant, né? O pendant já está incluso. Sim, ele já vem no pacote. Ele vem com uma tela nova, um pouco inovadora dentro do pacote do Minicore, né? Se vocês, eu convido a todos a entrarem no site, vocês vão poder verificar a diferença também do Flex Pendant, que já vem com a nova família do Minicore. Legal, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente comentar, pelo menos responder para o pessoal, mas alguém está perguntando a partir de quantos milímetros ele começa a perder o payload, né? Essa informação, ela tá dentro do manual, né? Do robô, tem um software também que auxilia nessa definição, certo, Nelson? Exato, nós temos o Robot Load, onde a gente pode fazer o cálculo do payload. Essa questão de torque é uma pergunta bastante interessante, sim, né? Mas todas as condições de uso foram já dimensionadas para trabalhar com uma carga de 5 kg. Então,
A gente pode perceber uma redução à medida que você estica o braço do robô, mas tudo isso a gente consegue validar em conjunto. Esse software fica disponível também para os nossos clientes verificarem ponto a ponto. Legal. E a outra pergunta é se tem algum ambiente para simulação online, offline, ou se vão ser pacotes dentro do Robot Studio. Adrian, quer comentar um pouquinho desse assunto? Sim, acho que como o Nelson mostrou no último vídeo, né, o Robot Studio ele permite fazer a simulação, né, desses robôs, dos seus processos, tudo realmente integrado. Também permite, no caso do Swift, né, fazer o gerenciamento do Safe Move, então criar zonas de segurança, realmente definir quais são as velocidades seguras para cada ponto, garantir as configurações de sistema de parada, tudo isso já integrado no mesmo software Robot Studio, que é a referência do mercado, que provavelmente a nossa audiência aqui já conhece, já viu, já trabalha. Exato. Legal. E só complementando, nós temos alguns outros recursos já criados desses robôs colaborativos já no FlexPanel, tá? Então, algumas das ações atreladas ao Wizard Easy Programa e também alguns outros recursos onde você consegue setar o nível de colaboratividade dos robôs, ele já vem embarcado no FlexPanel, tá? Então, você não precisa ficar 100% dependente do Robot Studio. E, Sempre buscando essa e um ponto, facilidade, né? exato, e um ponto importante também, né? Para quem não conhece ainda o Robot Studio, eu convido a todos novamente a visitar o site. Nós temos a versão demo, né, disponível por 30 dias, onde vocês podem fazer o uso e a experimentação do software. Bastante interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Legal. Voltando um pouquinho para o Nelson, alguém perguntou sobre o Gofa, se ele usa encoder absoluto. Sim, perdão, nós não trabalhamos com encoder nesse robô, são todos resolver. Beleza. E acho que o Adrian pode pegar essa, que acho que está mais voltada para o Swift. Onde o laser SIC está localizado e se ele já está integrado no software para processamento das leituras. Legal. O scanner, né, de área laser da SIC, ele vem junto com o robô. A localização dele vai depender da aplicação, vai depender do ambiente, vai depender dos equipamentos que você tem em volta. Ele já vem com um scanner, podem ser acrescentados mais, se for necessário, de acordo com a aplicação. Como eu disse durante a apresentação, a gente sempre recomenda uma análise de risco, né, para conseguir definir essas posições, e também recomendamos fortemente que vocês conversem com a gente, venham nos procurar, a gente consegue dar uma ajuda em relação a esse ponto, com certeza, discutir quais são as melhores condições para a sua aplicação. E como o Nelson já adiantou também, a gente tem várias dessas facilidades integradas no FlexPanel. Então, a configuração das zonas de segurança do robô, né, do Safe Move, eles podem ser feitos diretamente no TP do robô. E a configuração do scanner tem um software próprio, né, uma interface própria, porém, no futuro isso vai estar integrado para ser tudo feito diretamente pelo TP do robô, sem a necessidade de nenhum outro dispositivo adicional. Legal. Agora tem uma pergunta sobre quais segmentos os robôs colaborativos já foram aplicados. Acho que o Adrian comentou um pouquinho. Acho que você podia retomar aqui para a gente, né? Só reforçando que esses robôs eles são um lançamento, né? Então eles ainda não estão aplicados aqui, mas a gente já tem bastante históricos aí com o Yumi de 2 braços, de 1 braço, né? Comenta um pouquinho para a gente, Exatamente. Exatamente. Essa família que a gente está apresentando hoje é o lançamento global, né? Então, o lançamento no resto do mundo foi há pouco mais de 1 ou 2 semanas, então eles ainda estão realmente iniciando as suas vendas para, com certeza, se difundirem pelos mais diversos segmentos. Mas nós temos Yumi, como eu falei, aplicado nos mais também diversos segmentos, como indústria de alimentos, indústria automotiva, healthcare, na indústria de farmácias, indústria de personal care, de cuidados pessoais, tudo, eu diria que todo lugar em que hoje tem processos que são repetitivos, processos que podem, de repente, trazer algum problema ergonômico, são processos automatizáveis com robôs colaborativos. Então,
se vocês têm uma necessidade, olhando o seu processo, entendem que tem algum ponto que pode ser melhorado, que traz um problema, uma dificuldade para vocês, nos procure a ABB, a gente vai ficar muito feliz em ir com vocês, entender a necessidade e definir a melhor forma de auxiliar nessa automação. Legal, bacana. A próxima pergunta é mais em relação à garantia, né? Então, perguntam se os robôs colaborativos eles têm garantia e também uma preocupação sobre as proteções elétricas que esses robôs possuem. Bom, posso responder essa pergunta. Ele vem com a garantia padrão de 12 meses, né? E para esse início a gente vem com suporte também. Nós temos uma engenharia local preparada para dar o suporte técnico nos primeiros meses, onde for necessário, tá? Com relação às proteções elétricas, Adrian, talvez isso seja mais pertinente também à aplicação do Swift, que envolve periféricos exteriores, se você puder comentar. O controlador Omnicore ele vem com as proteções padrão. Obviamente é necessário fazer uma análise, entender, às vezes, como é a qualidade da rede do cliente, para verificar se tem a necessidade de dispositivos de proteções adicionais, como uma UPS, um no-break, algo assim. Mas para uma qualidade de rede padrão, as proteções elétricas dos robôs dos controladores, né, são suficientes. Eu adicionaria a possibilidade também, Nelson, só no seu comentário da garantia, de estender essa garantia também desde o início. Né? Exato, Então, sim, os robôs sim. com uma garantia estendida, se for interessante para o cliente também. Além de Exato, a todo gente um consegue pacote estender. de service, além de todo um pacote de serviços que nós temos com o nosso time de pós-vendas na ABB, que podem criar os mais diversos tipos de contratos para assistência, para peças, como para atender todas as necessidades, eu diria, né? Então também Verdade, bem seria lembrado. interessante É isso sempre nos mesmo. buscar. Uhum. Tem toda a razão. Teve um complemento aqui sobre a pergunta dos graus de liberdade, que na verdade eles queriam saber quantos graus o GOFA consegue atingir. A gente Vou precisa comentar um verificar no pouquinho. catálogo agora, de cabeça não vou lembrar de todos os eixos, né? Mas no catálogo a gente pode fornecer o datasheet. Se a pessoa, né, ela quiser entrar em contato com a gente pode fornecer todos os dados aí dos graus de liberdade de cada eixo do robô. De cada eixo, Tá? exato. Lembrando que Isso, o alcance o raio de 950, né, é sempre ao redor do robô, né? Então a gente tem aí mais ou menos exato. uma esfera ao redor do robô, né? Essa é a ideia quando a gente fala Uhum. dos 950 milímetros, né? Sim, a gente Legal. pode passar a velocidade angular e o grau de liberdade de cada eixo, se a pessoa tiver interesse. Exato. E Exatamente. lembrando que, Só com pela vantagem. facilidade de programação, você não precisa controlar eixo a eixo, né? Você consegue posicionar o seu robô nesse espaço, dentro desse envelope que a Dani comentou, nessa esfera, vamos dizer, virtual, onde o robô tem alcance. E aí essa preocupação de quantos graus um eixo determinado pode virar ou não, acaba não sendo necessário. Você consegue atingir todo aquela área naquele espaço, aquele volume naquele espaço. Legal, é isso aí. Agora uma pergunta sobre atendimento de norma, né? Acho que o Adrian pode ajudar a gente aí. Sempre que temos um robô colaborativo, a gente tem preocupação em relação ao atendimento das normas de segurança. Nesse caso, como está o atendimento em relação à NR12, principalmente? Uhum. Sim, eu tomei o cuidado de ressaltar na minha apresentação, né, a necessidade de se fazer sempre uma análise de risco. Os robôs como produto, eles são desenvolvidos seguindo todas as normas internacionais, né, nas quais a NR12 está baseada. Então, por normas, né, elas são atendidas, mas, claro, todo o processo, toda a aplicação deve ser analisada, né, com uma empresa certificadora, um especialista em segurança, para garantir que todo o ambiente, não só o robô, mas todo o ambiente, a garra, todos os dispositivos usados naquela automação estejam realmente adequados para uma operação colaborativa. Então, esse é um ponto principal, fazer essa análise de risco
e garantir que o robô esteja integrado num sistema completo seguro. Legal, bacana. Próxima pergunta. Pode-se colocar quando necessário, como na linha dos robôs industriais normal, linha IRB, tubos corrugados, acessórios para organização de cabos elétricos e mangueira nos eixos dos dois cobots? Acho que isso é interessante a gente comentar. É possível, mas também tem toda uma integração já padrão, né? A interface Exato. Lá na ponta já vem toda montada, né? Quando a gente fala do Swift, por exemplo, ele já vem com 4 pontos de ar comprimido já direto lá na flange, né, para facilitar essa integração, mas sem problema nenhum você pode usar corrugados e outros dispositivos necessários na sua aplicação. Sempre respeitando, lógico, o limite de carga dos robôs, né? Exato. E se a aplicação precisar de mais sinais ou algum tipo de cabeamento diferente, é possível de ser incluso depois, né? Uhum. Legal. E aí uma pergunta mais geral, eu acho, de como a gente podia fazer a inclusão desses robôs numa linha de separação de e-commerce, por exemplo. Bom, acho que o Adrian tem... Uma pergunta bem interessante. Sim. Exato. Uma pergunta bastante interessante. O e-commerce, né, a parte de separação de pedidos e tudo mais, é um segmento em que a ABB tem investido, tem se desenvolvido. Então, nós temos algumas soluções focadas nesse tipo de aplicação. E a possibilidade de usar os robôs colaborativos para essa separação ou não depende de vários fatores que a gente pode analisar juntos, né? Então, quem fez a pergunta poderia entrar em contato conosco, nós fazemos uma análise, nós fazemos uma visita, entendemos os processos e conseguimos definir qual a melhor solução para cada parte do seu processo. Mas, de modo geral, pode ser aplicado em qualquer tipo de operação, para separação, para singularização, para preparação do despacho, da caixa de despacho, os mais diversos segmentos, é isso que eu posso dizer. Por isso, acho que seria interessante entrar em contato com a gente agenda uma visita, verifica junto quais são os pontos que a gente pode trabalhar em conjunto. Legal, acho que as próximas perguntas até estão um pouco nessa linha. Alguém falando de healthcare, que tipo de trabalho que a gente conseguiria fazer, né? E também se já teve algum tipo de teste com relação à separação, embalagem, expedição, que eu acho que é um pouquinho o que você já comentou. Então já comentamos várias perguntas aí. Exato, e mais assim, focado nisso, um ponto interessante é que a gente, com a carga mais elevada do GOFA e do Swift, abre um range bem maior para produtos, né, de até 4, 5 quilos, o que a gente não podia antes com o Yumi, mas agora nós temos a possibilidade com o GOFA. Então, com certeza, esse tipo de processo, separação de pedidos, encaixotamento, healthcare, que inclui também essas aplicações, esses processos, com certeza nós temos onde utilizar esses robôs. Legal. Falando um pouquinho de healthcare também, a gente tem vários casos globais, né, de Yumis ou single arm ou dual arm fazendo testes em laboratório, né, então acho que também são vários cases que já aconteceram e que a gente pode com certeza replicar também com esses robôs novos e os outros da família, né? Exatamente. Legal. Nelson, acho que essa aqui você pode comentar um pouquinho. Perguntaram sobre algum programa de incentivo para escolas. Sim, nós temos um programa de incentivo para as escolas. A gente tem uma diferenciação na comercialização para essas escolas. A ABB sempre preocupada em desenvolver, né, e trazer esse benefício para o aprendizado em todos os países. Não só do produto, mas também com o Robot Studio, né, para as escolas a gente tem licença gratuita do software de programação virtual.
Então, para quem tiver interesse, por favor, faça um contato que a gente pode entrar mais em detalhes. A gente tem todo um pacote de benefícios para as escolas, sim. É muito interessante. Legal. E agora tem uma pergunta, acho que os dois podem comentar um pouquinho, que qual é o tipo de garra utilizada com esses robôs? São N possibilidades, né? E depende muito da aplicação. A gente pode trabalhar com garras colaborativas também, né? Ou de acordo. Nós temos uma engenharia local para fazer o desenvolvimento de acordo com a aplicação final, mas as aplicações são inúmeras, as opções, garras com acionamento pneumático para vácuo, acionamento de abertura e fechamento através de atuadores, servocontrolados ou pneumáticos. Então, nós temos uma infinidade de aplicações, talvez o Adrio também possa comentar, mas eu acho que no geral é isso. Sim, como você comentou, Nelson, você pode usar os mais diversos tipos de ferramentas, de garras adequadas para aquela aplicação. Desde uma garra vácuo, por exemplo, para fazer o pick and place ou a pega de um produto encaixotado, até uma garra servo-acionada que você consiga garantir a força que ela vai apertar, como a gente viu em alguns dos vídeos, né? Acho que pegando alguns tipos de produto, rádios, tocadores, né? Caixas de som. É importante entender e discutir com a gente também, porque nós podemos dar esse suporte para vocês entenderem qual é o melhor tipo de garra para a sua aplicação e garantir que a garra também cumpra com a parte segura, né? Porque os robôs são colaborativos, os robôs são os produtos robôs são seguros, mas não adianta você colocar um gripper, uma garra que vai oferecer algum risco para o operador. Então, garantindo esses poucos pontos adicionais de segurança, você tem uma aplicação completamente segura e própria para trabalhar em qualquer ambiente. Legal. Agora uma pergunta um pouquinho mais pensando no futuro. O pessoal está perguntando sobre previsão de lançamento para modelos com maior payload ou e raios de ação maiores também. Uhum. Bom, essa aplicação na verdade já existe, o Adrian pode comentar um pouco mais também, né, sobre o SafeMove 2. Porque atrelado a essa questão de robôs colaborativos de maior payload, né, nós temos planos sim de aplicação futura, mas falando do presente hoje, nós podemos trabalhar de modo colaborativo dentro dos níveis de colaboração da robótica, né, através do uso de alguns recursos que é o SafeMove 2. Exatamente. Nós temos já diversas soluções em que, utilizando o SafeMove 2 em robôs de 250 quilos até, nós conseguimos trabalhar de forma colaborativa intermitente, no mesmo, vamos dizer, conceito do Swift, em que ao se aproximar, né, uma pessoa, um operador, o robô para totalmente de forma segura, e com isso a gente consegue ampliar bastante o range de possibilidades, né, de aplicação. Então, se existe alguma necessidade específica, se quem mandou a pergunta tem uma ideia aí, alguma aplicação que gostaria de trabalhar, de estudar, conversa com a gente que a gente pode ter a solução sim para vocês. Exato, e a gente tem um case bastante recente, né, inclusive aberto no YouTube, para quem tiver curiosidade de ver como funciona, tem um case da Nestlé, né, talvez a gente possa passar o link também para que vocês possam conhecer a funcionalidade do SafeMove 2, bastante interessante. Tem uma célula de paletização colaborativa, né? Então, Exatamente, é muito legal. interessante que você vai para um porte maior, para uma capacidade de carga maior, mas você, trabalhando na solução, como o Adrian comentou, né, você consegue ter uma solução que atenda essa questão de colaboratividade. Então, é bem legal isso. Aí, mais uma ideia de aplicação aqui, é possível usar este braço robótico com uma ponta de medição e obter as coordenadas deslocadas do braço? Sim, conseguimos fazer isso, depende muito do grau de tolerância, né, requerido para essa medição. A gente consegue trabalhar com centésimos, décimos de milímetro,
Então, dentro desse range de variação, dentro de um desvio padrão a ser verificado, a gente consegue sim utilizar o robô para fazer processos de medição. Legal. E aí mais uma aqui, se em caso de contato entre o robô e o operador, para restabelecer o funcionamento do equipamento é fácil? Aqui eu acho que é mais, a gente, mais no caso do Golfa talvez, né, que o Swift ele não tem essa possibilidade de contato pela definição, né, mas Exato. como é que é restabelecer esse funcionamento? É bastante simples, tá? Nós já temos recursos já pré-programados para fazer o rearme do robô, então eu diria para vocês que é muito, muito simples mesmo. Basta você resetar a operação, né? Você tem toda uma rotina de verificação da falha, né? Não só da colisão e o que motivou a colisão, porque nós temos algumas formas de programar o robô, onde a gente consegue controlar as zonas de atuação do robô. Então, a gente consegue inibir ou minimizar o contato entre o ser humano e o robô, verificando sempre o nível de colaboração e o grau de interação na atividade. Né? Consequentemente, você consegue verificar e criar algumas condições para que não seja feita uma parada no robô, onde, consequentemente, você pode perder uma produção. Né? Mas a retomada também é bastante simples e rápido. Legal, bacana. A gente já está acabando aqui o nosso tempo. Obrigada, pessoal, pela conversa, esse bate-papo aqui com as dúvidas e pelas apresentações. E agora, todo mundo, né, tá aí acompanhando a gente. Obrigada pela presença. Então, agora que vocês já conhecem os robôs, a gente convida todo mundo a visitar a página da Robótica Colaborativa da BB para conhecer mais aplicações, né? No chat, a gente está deixando um e-mail de contato, né? A gente tem falado para vocês entrarem em contato com a gente, então vai ficar o e-mail da Ana, ela pode ser um ponto de contato para quem tiver interesse, ela vai deixar aí no chat para vocês. Obrigada a todos pela presença, a gente está à disposição para a gente conversar, verificar os processos de automação aí da sua empresa, ideias, a gente está aberto, a gente tem toda uma equipe, né, além de mim, do Adrian, do Nelson, tem toda uma equipe de engenharia local aqui que pode dar suporte em aplicações, nesses robôs, nos colaborativos, nas células colaborativas e diversas outras aplicações, então a gente está à disposição e a gente vai passar mais um videozinho aí para encerrar a nossa live. Obrigada a todos pela presença. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem um vídeo, não esqueçam, não saiam ainda. Espera aí.